Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração, através da palavra. Mas antes de começar, quero agradecer a você que é inscrito no canal, que tem acompanhado os vídeos, que tem aí curtido, né? Deixe seu like aí, continue deixando o seu like, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse vídeo, por esta palavra. Deixe seus comentários, suas sugestões, o que estiver ao meu alcance, eu vou tentar fazer. Que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente, amém? E você também que está chegando agora pela primeira vez no canal, se você gostar do conteúdo dos vídeos que a gente compartilha aqui, que é a palavra de Deus, da forma simples que Deus tem me usado, se você gostar, que você possa ir se inscrever no canal e ativar o sininho do lado. E esse sininho, você vai ativar as notificações e assim você vai ser avisado quando eu postar um vídeo novo, amém? Então, vamos para a palavra hoje. O tema desta palavra hoje é oração com propósito. Fica lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. A gente vai tentar ler aos poucos para não ficar tão longo o vídeo, amém? Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Se você puder aí acompanhar para que você entenda melhor, amém? Vamos para a palavra? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito. Orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti, e por toda a vida que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. No verso 14, e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Verso 18. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu ela, comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Então, aqui vamos comentar sobre a oração de Ana. A oração com propósito é o tema desta palavra hoje. E aqui Ana, ela se encontrava em uma situação que ela tinha um sonho de conceber filhos, mas Deus não permitia que ela tivesse filhos. Se você ler aí mais acima, no versículos mais acima do capítulo 1, o esposo de Ana era Eucana e ele tinha duas esposas, que era Penina e a outra era Ana. Penina, ela podia ter filhos e aqui diz que Deus não permitia que Ana tivesse filhos. Aqui no verso 2 do capítulo 1, Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade de Siló a fim de adorar e oferecer sacrifício ao Senhor. Mais à frente no verso 4, cada vez Eucana oferecia o sacrifício, ele dava parte para Penina e para todos seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora o Senhor, aqui esse é o versículo, no versículo 5, diz que para Ana, Eucana, seu esposo, ele fazia o sacrifício a mais. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana amava muito, embora, olha o que diz, o Senhor não permitia que ela tivesse filhos.
Então o Senhor não permitia, porque ainda não era o momento. Então ia chegar o momento do nome do Senhor ser glorificado, e para isso era necessário essa situação. Então aqui, né, no versículo 6 fala que Penina provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, sempre que ia ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficou só chorando e não comia nada. Então, olha a situação de Ana. Pensa aí quanto Ana era frustrada. Ela tinha o sonho de ser mãe e o seu marido tinha duas esposas, uma concebia filhos e Ana não concebia filhos. E Penina tirava, né, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, sarro da cara dela, humilhava ela porque ela não poderia ter filhos. Então, olha a situação que ela se encontrava. Imagino que ela seria muito triste, né? Então, imagina aí você e eu, né, tentando alcançar algo que, vamos dizer assim, aos olhos humanos é impossível, e alguém do nosso lado, né, alguém do nosso lado a todo tempo nos humilhando, dizendo que não vamos conseguir, tirando sarro da nossa cara, né? Então, a situação de Ana que era muito complicada. Então, o interessante é tudo isso que acontece com Ana. Ela não se ira com Penina, ela não maldiz Penina, ela não vai maldizer ninguém, não vai brigar com seu marido. A atitude que ela tem é orar, e a oração é uma oração com propósito, não é qualquer oração. Então, como nós lemos aqui, ela estava em Siló, né? E estava orando. E ali ela orando, já tinha orado tanto tempo que não saía mais nada, estava orando ao Senhor baixo. E Eli diz que ela está bêbada, mas ela responde aqui no versículo 15, Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição, Senhor. Então ela estava contando aquilo ao Senhor. Então isso é interessante na oração de Ana. As coisas ruins que aconteceram, foi ela primeiro que ela não conseguia conceber filhos, ficava triste. Também tinha a humilhação de Penina e mesmo assim ela não se irou, não foi brigar com Penina, não foi brigar com o marido Eucana, mas ela foi para a oração, foi contar a alguém que somente aquele alguém poderia resolver o problema dela, e esse alguém era o Senhor Deus. Então ela diz, eu estou orando ao Senhor, não pense que eu sou uma mulher sem moral, eu estava orando daquele jeito porque eu sou muito infeliz e sofredora. Então ela estava apresentando o sofrimento ao Senhor. Então ele disse, vai em paz, que o Deus de Israel deu o que você pediu. No verso 18, que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu então, comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Então o profeta lançou na vida dela uma promessa por intermédio de Deus. Vai que o Senhor te deu o que você pediu. Então o Senhor deu aquilo para ela, deu o filho para ela, não porque fosse somente para que ela fosse mãe, mas é porque tinha um propósito na vida daquela criança, e desde então Ana já havia feito uma promessa no versículo mais acima do versículo 11, na parte final dele, ela fala assim, prometo que o dedicarei a ti toda a vida e que ele nunca cortará o cabelo, o menino ia ser dedicado ao Senhor Nazireu. Então ela faz uma promessa ao Senhor, e se o Senhor me der um filho, eu não vou ter um filho somente por ter um filho, não somente porque eu quero ser mãe, mas para que essa criança tenha um propósito e tenha uma vida dedicada ao Senhor, que essa criança venha ser um instrumento na mão do Senhor, venha ser usado pelo Senhor. Então, a primeira característica que Ana tem aqui eu acho muito surpreendente, é como eu disse, pela humilhação, pela tristeza, mas ela não se ira, ela não vai contra pessoas que estavam contra ela, que era Penina, e talvez mais as pessoas aqui não citam, né? Mas ela não vai se irar, ela não vai discutir, ela não vai brigar, mas ela vai para a oração apresentar o que ela estava passando ao único que poderia socorrê-la, ou ao único que poderia entregar o milagre, ao Senhor dos Exércitos, o Deus que tudo pode. Então ela vai para a oração, e o interessante é isso. E também a segunda coisa que eu acho surpreendente em Ana,
é que ela pediu um filho não somente porque ela queria ser mãe, não somente porque ela queria que Eucana fosse um pai de um filho dela, mas ela queria um filho que fosse dedicado ao Senhor, ela queria um filho que fosse com um propósito do Senhor. Por isso eu dei esse tema para essa palavra, porque ela não fez somente uma oração, ela fez uma oração com um propósito. E o propósito não era somente ser mãe, não era somente conceber um filho de Eucana, mas era ter um filho dedicado ao Senhor, um filho com um propósito com Deus. Então isso é interessante e essa reflexão nos ensina isso. Nós temos orado, não é o interessante, não é somente orar, mas é para quê? Por que nós temos orado? Não é somente orar, mas é por que nós temos orado. Então tem muitas coisas que a gente pede em oração, né? Tem muitas coisas que a gente pede, pode ser um bem material, um carro, uma casa própria, vou dar esses exemplos, mas tem várias outras coisas. Pode ser uma cura, pode ser uma libertação, pode ser algo que a gente não consegue, algo que a gente vê que aos nossos olhos é impossível, mas para Deus é possível. E a gente, como Ana, apresenta essas causas ao Senhor. Então, essa reflexão que eu quero trazer aqui hoje é essa. Que nós não somente oramos, mas que nós oremos com um propósito. E qual é o propósito dessa oração? Isso que nós estamos pedindo para o Senhor, não importa o que seja, tem que ser para a glória do Senhor, tem que ser para testificar o nome do Senhor. Então, quando a gente alcança algo em oração, nós não podemos nos esquecer que foi o Senhor que nos abençoou, porque nós pedimos em oração. Então, que nós possamos reconhecer que foi Deus que fez isso na nossa vida, que nós possamos dar testemunho do que o Senhor fez na nossa vida, porque assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque se eu e você alcançamos, vamos dar exemplos, um veículo, uma casa própria, bens aqui na terra, que nós possamos, dar testemunho que foi o Senhor que fez isso por nós, porque a palavra diz que para Ele, por Ele, são feitas todas as coisas e tudo é para a glória do Senhor. Então, o que nós conquistamos aqui é o Senhor que está permitindo. Então, que Ele receba a glória por esta coisa. Que não só a gente não se glorie. Que a gente não se glorie. Se for para se gloriar, vamos dizer igual o apóstolo Paulo. Se for para gloriar, quero gloriar das minhas fraquezas. Porque em meio às minhas fraquezas eu aprendo a ser forte. Então, o Senhor nos ajuda em meio às nossas fraquezas. Se nós apresentarmos elas ao Senhor. Porque aqui Ana estava apresentando o seu sofrimento, Ana estava apresentando a sua tristeza ao Senhor. Então, às vezes, a gente conta para alguém, conta para um amigo, conta para um vizinho, mas não conta para o Senhor. E aqui Ana nos ensina, porque ela estava contando a sua amargura, a sua tristeza, a sua infelicidade ao Senhor. E as coisas dão certo para ela, porque o Eli, o profeta, vê ela e lança sobre a vida dela, por intermédio de Deus: vai em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Então é no tempo do Senhor, não é no nosso. Vai existir sofrimento, vai existir tristeza, peleja, mas que quando nós alcançarmos o que nós estamos pedindo em oração, na oração com propósito, que nós reconheçamos que foi Deus que nos deu essa bênção, porque Ana faz isso mais à frente. Então, duas coisas que eu quero reprisar aqui. Primeiro, Ana ora com o propósito. Ana não somente ora. E a segunda coisa é que ela estava triste, estava amargurada pelo que ela estava vivendo. E ela não foi se irar com ninguém, mas ela foi buscar a presença de Deus. Então essas são as duas coisas que eu notei no começo desse capítulo. E o mais interessante é agora, quando ela recebe a bênção, quando ela concebe o filho, ela cumpre o que ela promete ao Senhor. No versículo 19, se você quiser acompanhar: na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá, e Eucana teve relações com a sua esposa Ana. E o Senhor respondeu à oração dela. Glória a Deus. E ela ficou grávida. E no tempo certo. Interessante é isso aqui, no tempo certo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. No tempo certo deu à luz a um filho, pôs nele o nome Samuel e explicou: eu pedi o filho a Deus, o Senhor. Samuel, enviado de Deus, não foi algo que ela deu um jeitinho para ter, porque ela não poderia ter filhos, mas foi algo que Deus deu para ela, algo que ela pediu
para Deus, não somente para ser mãe, somente para alegrar o marido, não. Mas ela pediu para ser um propósito de Deus, e assim ela dá o nome ao seu filho Samuel, e diz, e explicou: eu pedi esse filho ao Senhor, por isso ela deu o nome Samuel. E Eucana e sua família foram para Siló oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi, e ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. E Eucana responde no 23: faça o que achar melhor, fique em casa até que ele seja desmamado. O Senhor faça com que, de fato, cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. No verso 24: depois que ele foi desmamado, ela levou-o a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha, um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. E verso 25: os pais de Samuel ofereceram um touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi a criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. No verso 27, eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Então ela reconhece que foi Deus que deu a criança. Não foi ela que deu um jeitinho para conseguir, porque ela não conseguia ter filhos. Então Deus ouve a oração de Ana, e aqui ela reconhece que Deus atendeu a oração. No verso 28, por isso agora estou dedicando este menino ao Senhor, enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. O interessante também é que em meio a tudo isso, Eucana, seu marido, era fiel a Deus, porque no capítulo 1, no começo aqui, vai dizer que ele fazia um sacrifício anual, a sua esposa Penina, aos filhos, e a Ana também, e a Ana ele fazia um sacrifício dobrado. Então é interessante que eles oravam, eles buscavam a presença de Deus, e Deus responde eles também, porque eles eram fiéis ao Senhor. Então já começa com a fidelidade do seu marido. Então ele era fiel ao Senhor, ele era dedicado ao Senhor. Então Deus ele precisa que nós sejamos dedicados a Ele, que nós às vezes oramos, mas a gente talvez não está preparado para receber aquilo da parte do Senhor. Então há um tempo de preparação, e Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, se hoje é tempo de plantar, com certeza vai chegar o tempo de você colher o que você está pedindo ao Senhor, mas que seja uma oração como Ana orou aqui, uma oração com propósito, porque isso foi o que a palavra me disse e eu estou compartilhando com você. Então, em meio à sua tristeza, em meio à sua dificuldade, em meio talvez a alguém que te persegue, te critica, não se ire, mas faça como Ana, apresente esta causa ao Senhor, porque vai dar certo. Provérbios 16:3 diz assim: apresente os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Então que nós apresentamos os nossos planos em oração ao Senhor, mas que não seja uma oração superficial, porque a oração é intimidade, a oração é uma conversa com Deus. É assim como eu estou conversando com você, ou como você conversa com alguém, um amigo seu, que nós possamos ser íntimos de Deus, e que quando Deus entregar a bênção, nós façamos como Ana, reconheçamos o que Deus fez na nossa vida, dando testemunho, testificando o que Deus fez, e dando a Ele toda a honra e toda a glória. Eu, para encerrar com vocês esta palavra, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos ler juntos, se você puder, Mateus capítulo 6, versículo 7. Jesus diz assim: nas suas orações não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. E no 9 ele diz: portanto, orem assim:
E aqui ele vai citar a oração do Pai Nosso, ensinando os seus discípulos e a todos que estavam ali, a oração do Pai Nosso. Quando Jesus diz aqui no verso 7, não fique repetindo o que vocês já disseram. Ele estava aqui ensinando aos seus discípulos a não orar de qualquer forma, porque ali os religiosos oravam em voz alta, oravam com orações compridas, para as pessoas verem o que ele estava fazendo, para as pessoas verem que ele estava orando, e não uma oração que eles se preocupavam como as pessoas iam ver eles. Mas o que nós temos que nos preocupar é como Deus vai nos ver. Então, ele estava ensinando aos seus discípulos, olha, não orem assim, mas orem com propósito. E este é o tema, esta é a reflexão de hoje, que nós possamos aprender não somente a orar, mas a orar com propósito, e que cada vez mais nós possamos ter intimidade com o Senhor, que a nossa oração seja uma conversa íntima com o Senhor. Então, esta foi a palavra, esta foi a reflexão, que nós possamos realmente trazer ela para a nossa vida, amém? Então, se você puder, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração para encerrar esse vídeo. Soberano Deus, poderoso Pai, Senhor, aqui está, meu Deus, a Tua palavra, aqui estou eu, a minha vida, aqui está também, Senhor, esta pessoa que viu o vídeo. Ó Senhor, que nós possamos, meu Pai, aprender com a oração de Ana, em meio às tristezas, dificuldades, que nós, se alguém, Pai, tem feito algo para nos irritar, algo para nos prejudicar, que não nos iremos, mas que nós voltemos ao Senhor, que nós apresentemos ao Senhor o que está acontecendo, porque o Senhor com certeza vai agir por nós, e que quando, meu Pai, o Senhor agir, que nós reconhecemos a Tua graça, que nós reconhecemos a Tua misericórdia, o Teu favor, que nós reconhecemos Senhor, que nós possamos, meu Pai, dar crédito ao Senhor, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem faz tudo, Senhor. Então, meu Pai, que esta palavra hoje nos ensine, Senhor, não orar, Senhor, somente por orar, mas orar com um propósito. Orar, meu Pai, na Tua direção e, Senhor, que o Senhor possa atender o nosso pedido e nós possamos entender que não é no nosso tempo, que não é da nossa forma, é no Seu tempo, é da Sua forma de trabalhar, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos entender isso, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, que esta reflexão hoje venha, meu Pai, edificar a nossa vida, venha, meu Pai, trazer algo para a nossa vida, que não seja, meu Pai, somente hoje esta praticante desta palavra, Senhor, mas também que seja para a nossa vida toda, que nós possamos entender que a oração tem que ser com um propósito, e o propósito, Senhor, é que nós sejamos abençoados, mas também não somente isso, o propósito é que o Seu nome seja glorificado em meio a tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nós Te agradecemos pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor faz e o que o Senhor ainda vai fazer. Pai, obrigado por este vídeo, obrigado por esta pessoa que está aqui compartilhando esta palavra. Obrigado pela Tua misericórdia e graça e por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. No nome de Jesus eu oro, Te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então esta foi a palavra. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente mais e mais, no nome do Senhor Jesus.